Dizem que o maior truque do diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. Mas, e se o truque real for outro? E se o mal nunca tivesse deixado a Terra? E se ele sempre estivesse aqui, apenas trocando de forma, de rosto, de nome, até parecer humano? Hoje, eu quero que você esqueça tudo o que ouviu sobre o inferno. Esqueça o fogo, os tridentes, os monstros de asas negras. Porque o verdadeiro inferno pode não estar embaixo de nós, mas sim entre nós. Muito antes de existir religião, antes mesmo de haver um nome para o mal, havia algo, uma consciência antiga, que observava tudo e todos. A Bíblia chama isso de Lúcifer, o portador da luz. Mas essa palavra, em sua origem, não descrevia um ser de chifres e sombras. Lúcifer era uma função. Aquele que trazia o conhecimento, a luz que ilumina e que queima. Segundo antigos manuscritos apócrifos, antes da criação da humanidade, Lúcifer era o mais belo e inteligente entre os seres celestiais. Seu brilho superava o de todos os outros, mas o que os textos raramente mencionam é o motivo real da sua queda. Não foi apenas orgulho, foi curiosidade. Lúcifer queria entender o que tornava Deus tão diferente dele. Ele observava, questionava, e no meio de suas perguntas, encontrou algo que nenhum outro anjo ousou buscar: o livre-arbítrio. Ele desejou criar por conta própria, e esse desejo foi o início do fim. Há um trecho pouco conhecido de um manuscrito etíope que descreve o exato momento da queda. E o portador da luz olhou para baixo e viu o reflexo de si mesmo nas águas da criação. E nesse reflexo, ele viu o homem. A ideia é perturbadora. O reflexo de Lúcifer seria o reflexo da própria humanidade. Pense por um instante. Nós fomos moldados à imagem e semelhança de quem, exatamente? De Deus, ou do anjo que ousou imitar a luz divina? As escrituras canônicas afirmam que Lúcifer foi expulso para a terra com 1/3 dos anjos. Mas o que raramente se diz é que essa expulsão não foi um castigo comum, foi um exílio em carne. Esses anjos caídos perderam suas formas celestiais e passaram a habitar o plano físico. Eles não desapareceram, eles se tornaram como nós. Muitos textos gnósticos e herméticos descrevem que a Terra seria uma espécie de prisão, um ponto intermediário entre o divino e o abismo, um lugar onde os caídos vivem disfarçados, misturados entre os humanos, guiando, corrompendo e observando. E que de tempos em tempos, um deles desperta por completo, lembrando quem realmente foi. Talvez seja por isso que há pessoas que, desde cedo, sentem algo diferente. Como se carregassem uma memória antiga, uma sensação de que o mundo é familiar demais ou falso demais. Como se já tivessem vivido antes. Como se estivessem cumprindo uma pena sem entender o motivo. Já sentiu isso? Essa sensação estranha de não pertencer? O mais assustador é que há registros em várias culturas que afirmam a mesma coisa, em civilizações que nunca tiveram contato entre si. Os sumérios, por exemplo, falavam dos Anunnaki, deuses que desceram do céu para moldar os humanos à sua imagem e dar-lhes conhecimento. Os gnósticos acreditavam que o mundo material, e consequentemente o homem, nasceram do erro de um Deus menor, uma entidade imperfeita que tentou imitar a criação suprema. E na tradição judaica antiga, muito antes de Adão e Eva, existia uma figura chamada Lilith. Ela se recusou a se submeter, foi banida do paraíso e desapareceu na terra. O padrão é o mesmo em todas as histórias. Alguém se rebela contra a ordem estabelecida, cai e continua vivendo entre nós. Não em um reino subterrâneo, mas aqui, agora. Há quem diga que os demônios não vivem em outro plano, mas dentro de consciências humanas. Não como uma possessão de filme de terror, mas como uma herança, fragmentos de uma consciência antiga que ainda vive, se movendo discretamente por trás da nossa moral, das nossas vontades e dos nossos desejos mais profundos. Agora, imagine, e se Lúcifer não fosse um inimigo da humanidade, mas seu criador esquecido? E se o anjo caído fosse aquele que nos deu o poder de questionar, pensar e escolher, algo que os outros seres celestiais nunca tiveram?
Se isso for verdade, então o verdadeiro pecado original não foi a rebeldia, foi a consciência. A capacidade de dizer não. Os teólogos evitam discutir isso, mas há um ponto inquietante nas Escrituras. Em nenhum lugar está escrito que Deus destruiu Lúcifer, apenas que o lançou para a terra. Ou seja, ele ainda estaria aqui. E quando olhamos para o mundo de hoje, as guerras intermináveis, a fome em meio à abundância, a vaidade tóxica, o ego que consome tudo, talvez a pergunta certa não seja onde está o mal, mas sim, será que o mal realmente caiu ou ele apenas despertou dentro de nós? Porque talvez os demônios nunca tenham habitado o submundo. Eles habitam as decisões que tomamos, os impulsos que não controlamos, a sede insaciável por poder. Eles vestem ternos e gravatas, pregam sermões inflamados, publicam promessas que nunca vão cumprir. Eles estão nas ruas, nos palcos, nas redes sociais, nas orações vazias feitas por interesse. E quanto mais os ignoramos, quanto mais fingimos que são apenas a natureza humana, mais fortes eles se tornam. Os antigos chamavam esse fenômeno de o retorno da luz negra, o despertar de tudo aquilo que foi esquecido e reprimido dentro da humanidade. A lembrança do que éramos antes de sermos abençoados com a moral e as regras. A lembrança do primeiro rebelde. Então, da próxima vez que você olhar ao redor e sentir que há algo profundamente errado, como se o mundo estivesse se movendo por uma força invisível, por uma lógica distorcida, talvez não seja paranoia. Talvez você esteja apenas vendo o reflexo daquilo que sempre esteve aqui, escondido à vista de todos. Porque o inferno não é um lugar para onde vamos depois de morrer. É uma presença, e ela nunca nos deixou. Obrigado por assistir. Se esse vídeo te fez pensar, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais mistérios como este. Até a próxima.